Que a paz de Jesus esteja conosco, nos orientando, nos acalentando. E nós encontramos no Evangelho do Mestre, entre as maravilhosas parábolas que ali Jesus nos coloca como ensinamento, a parábola do semeador. Por mais que nós possamos ler esta parábola, estudar, sempre há alguma coisa que nos chama a atenção quando nós percebemos os dizeres de Jesus. Saiu o divino Senhor a semear. Jogou as sementes em vários pontos. Algumas delas caíram à beira da estrada, como não havia terra, o sol escaldante destruiu aquelas sementes. Outras caíram entre os pedregulhos, que tinham uma quantidade mínima de terra. Também as sementes se perderam porque não tinha terra para criar raízes. Outro lote acabou caindo em um local onde já havia terra, mas havia espinheiros. Aquela semente brotou, porém não conseguiu viver, florescer, porque os espinheiros cresceram, sufocaram e elas também não tiveram prosperidade. E finalmente, algumas sementes encontraram terra boa, terra fértil. Germinaram, deram frutos e mesmo nessa cultura, nessa lavoura, elas renderam de maneira diferenciada. Em alguns locais, 100%, outras 60%, outras 30%. E Jesus, na sua sabedoria divina, Ele deixou para nós essa parábola para que, através dos tempos, com o auxílio da doutrina espírita, nós pudéssemos entender com profundidade o que é que Ele nos alerta. Com certeza, nós que estamos agora reencarnados nesse terceiro milênio, já oferecemos no nosso coração todas essas situações. Ainda hoje, alguns corações muito endurecidos são como aquele primeiro lote de sementes que cai à beira da estrada. Corações rudes, corações endurecidos, que quando ouvem falar da necessidade do amor, do perdão, da benevolência, da paciência, da tolerância, acabam virando de lado e dizendo: isso não é para mim, isso é uma utopia, isso não existe, porque quem vai atrás de se modificar acaba sendo prejudicado na vida. A pessoa já fecha os seus ouvidos, já não se dispõe nem sequer a aprofundar o seu conhecimento. É a parte mais endurecida do coração da humanidade. Outro estágio, que por certo nós também já passamos, aquela semente que cai entre os pedregulhos. Tinha um pouquinho de terra. São aqueles irmãos nossos que ouvem a boa nova de Jesus e até acham interessante. Até encontram ali alguma coisa que incentive para procurar conhecer um pouco mais. É o primeiro momento, é o primeiro vislumbre, é a primeira admiração. Porém, na primeira vicissitude, no primeiro desgosto, na primeira decepção, não havia terra, ainda não havia fé, não havia vontade. Representa o pedregulho, essa falta de fé. Não germinou. A partir daí a pessoa diz: mas eu até que estava achando interessante o que o Evangelho me dizia. Porém, os problemas são maiores do que eu. Não é para mim, eu ainda estou no momento certo para dar um outro passo em direção à minha reforma íntima. A outra quantidade de sementes que cai sobre os espinheiros quando sufocam a sementinha, o que são? Os problemas que vêm na nossa vida. Quantos de nós, em alguma época da nossa vida, quando já tínhamos chegado à casa espírita, à doutrina espírita, quando tivemos acesso ao Evangelho, não sentimos por vezes que as coisas estavam muito difíceis? Sem contar naqueles nossos transeuntes que cruzam conosco pela estrada da vida, que dizem: mas você vai atrás dessas coisas, você é uma pessoa moderna, esclarecida, vivendo no terceiro milênio, você vai ainda atrás dessas bobagens, de que todos nós somos iguais, de que nós precisamos nos tolerar, nos perdoar, de que Deus a tudo provê.
Hoje não há mais tempo na nossa vida para nos dedicarmos a essas coisas. Esses conselhos, entre aspas, são muitos na nossa existência. Representam esse espinheiro que vai sufocando, quando não, o nosso orgulho. O nosso orgulho que na primeira queda emocional, na primeira perda de afeto, de emprego, de bens materiais, no problema de doença que nos visita, representa os espinheiros. Eles vão sufocar aquela boa vontade, aquele momento em que nós estávamos dispostos a realmente mudar a nossa vida. Esses espinheiros são fortes. Tinha terra raiz, mas o espinheiro sufocou o orgulho, a arrogância, a falta de caridade, a falta de compreensão, a falta de tempo. Quantos de nós nos defrontamos com esse espinheiro? Eu preciso trabalhar muito, eu não tenho tempo para essas coisas, eu preciso me dedicar, eu preciso construir, evidentemente, mas não podemos nunca sufocar, como o espinheiro faz na nossa boa vontade, a nossa proposta de olhar para o nosso interior. Evidentemente, meus irmãos, nós passamos por todos esses estágios. E se hoje estamos aqui reunidos na casa de oração, na casa de Jesus, se hoje o Evangelho já nos convida com tamanha caridade e nós aceitamos esse convite, evidentemente, conseguimos colocar a terra fértil no nosso coração. Conseguimos buscar os recursos necessários que nos levem em busca desse novo caminho. E chegamos. Todos nós chegamos à casa de oração, à busca do auxílio, da luz, da energia, do conhecimento, da orientação, do alento. Todos nós chegamos com o mesmo propósito: buscarmos a paz, a felicidade, a serenidade, a resolução dos nossos problemas, o apoio. Evidentemente, todos nós temos um momento de chamamento, e ele varia desde a curiosidade, a sede do conhecimento, até a dor, até o grande sofrimento, a grande necessidade, o grande desespero. Porém, aquele que se fixa encontrando nesta doutrina um novo parâmetro para os seus passos, ele já está com a terra fértil no seu coração. Ele já conseguiu construir no seu coração um momento propício para que a sementinha da Boa Nova pudesse recair ali e dar os seus frutos. Entretanto, Jesus também nos fala, mesmo nós que já fizemos esta longa caminhada, por várias vivências, por várias existências, por várias jornadas diferenciadas, mesmo nós, hoje, assimilamos de maneira muito peculiar, de maneira muito especial. Cada um de nós assimila o conhecimento da Boa Nova, cada um de nós vivencia, cada um de nós transmite, cada um de nós apresenta nessa lavoura íntima os frutos mais doces, melhores. E o que significa isso? Que todos nós, quando chegamos ao Evangelho, lemos as mesmas palavras, porém temos idade espiritual diferente, temos caminhar diferente, temos compreensão diferente, e para alguns a facilidade é maior em lutar contra as suas mazelas, as suas fraquezas, o seu egoísmo, as suas dificuldades. Para alguns a dificuldade é muito grande, para outros é relativamente menor. Isso não significa que nós temos o direito de exigir que aqueles que caminham conosco enxerguem pela mesma ótica que nós enxergamos. Por isso nós temos o livre-arbítrio, por isso nós temos a nossa inteligência, por isso cada um de nós foi criado num momento especial, por isso não existem almas gêmeas, não existem pessoas que fazem tudo exatamente igual. E alguns irmãos, quando abraçam a mediunidade, quando abraçam o Evangelho, quando abraçam a doutrina, param para um grande momento de reflexão. Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Por que estou e para onde vou? Quantos de nós já se fez essa pergunta e não encontrou resposta? Quantos de nós olha para a sua vida hoje e diz: eu sou feliz? O que eu espero da